O purgatório é um mistério cheio de amor e de misericórdia. É um lugar onde as almas que não estão completamente purificadas se preparam para a visão eterna de Deus. Hoje vou compartilhar com você 15 perguntas que as almas do purgatório responderam, baseadas em relatos de santos e ensinamentos da Igreja Católica. Essas respostas não só nos ajudam a entender o purgatório, mas também nos mostram como podemos ajudar as almas que estão lá e viver de forma mais santa aqui na Terra. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Passos de Misericórdia e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Vamos juntos mergulhar nesse mistério de fé. O purgatório é um estado onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. O Catecismo da Igreja Católica explica no parágrafo 1030 que ele é reservado para aqueles que morreram em amizade com Deus, mas ainda precisam de purificação para alcançar a santidade necessária para estar diante de sua presença. A Bíblia também nos dá pistas sobre o purgatório em 2 Macabeus, 12 ao 46. É, portanto, um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Com isso em mente, vamos explorar as respostas das almas às 15 perguntas mais importantes sobre o purgatório. Pergunta número 1. O que mais as almas no purgatório desejam de nós? As almas no purgatório mais desejam nossas orações, especialmente as missas oferecidas em sua intenção. Segundo o Catecismo, nossa intercessão ajuda a aliviar seu sofrimento e apressar sua purificação. A Santa Missa é o maior presente que podemos oferecer, pois nela o sacrifício de Cristo é renovado. Além disso, o Santo Rosário é uma arma poderosa para libertá-las. Pergunta número 2. Quais pecados mais levam ao purgatório? Os pecados que mais levam ao purgatório são os de omissão, falta de caridade e pecados veniais não confessados. Muitas almas lamentam não terem aproveitado as oportunidades de fazer o bem. Jesus nos alerta em Mateus 25 ao 45. Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Pergunta número 3. Como as almas no purgatório descrevem o sofrimento que passam? As almas descrevem o sofrimento como um fogo purificador. Não é o fogo material, mas um fogo espiritual causado pela ausência temporária de Deus. Como Santa Catarina de Gênova explicou, a dor maior no purgatório é o desejo ardente de estar com Deus. Essa purificação é necessária para remover qualquer imperfeição que as separa do Senhor. Pergunta número 4. O purgatório é um lugar físico? Não necessariamente. O purgatório é mais um estado de alma do que um lugar físico. Ele é descrito como uma condição onde a alma passa por uma purificação interior. O Catecismo explica que o pecado tem uma dupla consequência: culpa eterna, apagada no confessionário, e pena temporal, reparada na purificação do purgatório ou por atos de caridade na terra. Pergunta número 5. Quanto tempo uma alma passa no purgatório? O tempo no purgatório não pode ser medido em termos terrenos, pois é uma realidade espiritual. No entanto, o tempo de purificação depende do grau de apego ao pecado e das orações oferecidas por essa alma. Em 2 Pedro 3 ao 8, lemos: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa purificação acontece de acordo com a misericórdia de Deus. Pergunta número 6. As almas no purgatório sabem quem está rezando por elas? Sim, as almas sabem e são profundamente gratas por nossas orações. Elas frequentemente intercedem por nós em resposta às nossas súplicas. A tradição da Igreja ensina que as almas reconhecem aqueles que as ajudam e um dia no céu retribuirão com orações e graças. Pergunta número 7. Qual a melhor forma de ajudá-las? A melhor forma é oferecendo missas por elas, pois o sacrifício de Cristo tem poder infinito. Além disso, indulgências plenárias, rosários, jejuns e obras de caridade também ajudam. O Catecismo confirma que as indulgências podem ser aplicadas às almas do purgatório para reduzir ou extinguir suas penas temporais. Pergunta número 8. As almas podem nos ajudar? Sim, as almas no purgatório intercedem por nós, especialmente por aqueles que rezam por elas. Santa Faustina escreveu em seu diário: As almas no purgatório rezam com fervor por nós e suplicam a Deus em nosso favor. Pergunta número 9. O que as almas mais lamentam? Elas lamentam as oportunidades perdidas de amar a Deus e ao próximo. Também se arrependem de não terem feito mais orações e atos de caridade durante a vida. Pergunta número 10. Existem graus de sofrimento no purgatório?
Sim, as almas do purgatório passam por diferentes níveis de purificação, e isso depende de dois fatores principais: a gravidade dos pecados cometidos em vida e ao apego da alma às coisas materiais ou ao pecado. Segundo Santa Catarina de Gênova, em seu tratado sobre o purgatório, as almas mais afastadas de Deus, no momento da morte, sofrem em um grau mais intenso, pois sua purificação é mais profunda e demorada. As almas que morrem em maior estado de graça, mas ainda com imperfeições leves, experimentam um sofrimento menos intenso e por menos tempo. Santa Catarina de Gênova e outros santos que receberam visões místicas descreveram o purgatório como tendo 3 níveis principais. Embora não sejam dogmas da Igreja, essa divisão é amplamente simbólica para ajudar nossa compreensão. O primeiro nível é conhecido como purificação leve. Esse é o nível mais próximo do céu, onde as almas já estão quase completamente purificadas. Elas sentem grande alegria porque sabem que logo verão a Deus face a face. O sofrimento lá é suave, semelhante a de alguém que sentiu saudade de um ente querido, mas com a certeza de que o reencontro está próximo. Essas almas podem receber muitas graças das orações dos vivos e rapidamente deixam o purgatório. O segundo nível é conhecido como purificação intermediária. Esse nível é destinado às almas que cometeram pecados veniais frequentes ou que não cumpriram completamente suas penitências na terra. O sofrimento aqui é mais intenso, como o fogo que purifica a alma de todo apego. É descrito como o fogo do amor, pois o desejo de estar com Deus é tão grande que a ausência temporária causa uma dor profunda. Essas almas recebem muita ajuda pelas orações, indulgências plenárias e sacrifícios feitos por elas na terra. O terceiro nível é conhecido como a purificação intensa. Esse é o nível mais profundo do purgatório, reservado para as almas que, apesar de estarem em estado de graça, morreram com grandes apegos aos pecados ou às coisas terrenas. Aqui o sofrimento é descrito como mais intenso, pois a alma sente o peso de seus pecados passados. Santa Faustina, em seu diário, menciona que essas almas experimentaram algo que se assemelha ao fogo, mas não destrutivo, e que suas dores são aliviadas por nossas orações e sacrifícios. Pergunta número 11. Qual é a maior alegria no purgatório? A maior alegria das almas do purgatório é saber que estão salvas e que, ao final da purificação, estarão com Deus no céu. Elas não têm dúvidas de sua salvação e aguardam ansiosamente a visão beatífica. Essa esperança de estar com Deus é tão poderosa que supera qualquer dor. Como diz 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pergunta número 12. Como podemos evitar o purgatório? Podemos evitar o purgatório vivendo uma vida santa e cheia de graça. Algumas formas incluem: confessar-se regularmente, pois os pecados confessados com arrependimento sincero já não precisam ser purificados no purgatório. Receber a Eucaristia frequentemente, que nos fortalece contra o pecado. Praticar indulgências plenárias, que apagam as penas temporárias de nossos pecados. Viver uma vida de caridade, como ensina 1 Pedro 4:8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Praticar a mortificação e aceitar com paciência os sofrimentos da vida, oferecendo-os como reparação por nossos pecados. Pergunta número 13. Por que Deus permite o purgatório? Deus permite o purgatório porque é um ato de misericórdia. Ele deseja que todos os seus filhos sejam completamente purificados para entrar em sua presença santa. O purgatório não é uma punição, mas uma oportunidade para que as almas sejam restauradas e tornadas dignas do céu. Como ensina Hebreus 12:14, procurai a paz com toda a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem purificação, a santidade não é possível. Pergunta número 14. Os santos passaram pelo purgatório? Muitos santos não passaram pelo purgatório porque viveram uma vida de total santidade e união com Deus. No entanto, mesmo alguns santos podem ter passado um breve momento de purificação, dependendo de suas imperfeições. Santa Teresa de Ávila disse: a maior misericórdia de Deus é nos purificar no purgatório, mas a maior graça é sermos purificados nessa vida. Pergunta número 15. Qual é a mensagem final das almas do purgatório? As almas do purgatório nos dizem para vivermos em estado de graça, fazendo o bem sem cessar e orarmos por elas. Elas nos ensinam que nossa vida é breve e que devemos aproveitar cada momento para amar a Deus e ao próximo, como ensina Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
As verdades sobre o purgatório nos mostram que a misericórdia de Deus é infinita e que Ele nos dá todas as oportunidades para nos aproximarmos dele. Mesmo após a morte, o purgatório não é um castigo, mas um presente de amor, um lugar onde as almas se purificam para contemplar a face de Deus por toda a eternidade. Se esse conteúdo tocou seu coração, eu convido você a agir hoje mesmo. Reze pelas almas do purgatório, ofereça a Santa Missa por elas e pratique a caridade. Lembre-se, as almas não podem ajudar a si mesmas, mas nós podemos ajudá-las e elas, em troca, intercedem por nós diante de Deus. Como ensina Santo Agostinho, se quisermos ser ajudados quando partimos, ajudemos agora as almas que partiram. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Passos de Misericórdia. Juntos, vamos espalhar a mensagem de amor e de misericórdia de Deus para mais pessoas. E lembre-se, cada passo que damos rumo à santidade é um passo que nos aproxima do céu. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.